vai. Olá, gente. Estamos com mais uma aula. A gente vai estar apresentando agora nessa aula aqui potência de um número racional comigo, os residentes, Amanda Oliveira e João Paulo Ferreira. A gente vai estar trazendo um pouco aqui para vocês sobre o assunto de potência, né? E aí, se você gostar, você já deixa o seu joinha, curte o vídeo, se inscreve aí também e é isso. Agora a gente vai dar início, contar um pouco da história, né, da potência com a lenda do xadrez. O João Paulo vai estar trazendo para a gente essa história. Continuando aqui, né, pessoal, com a pequena historiazinha, né, uma lenda, né, de históricos que deram essa historinha para a gente estar entendendo um pouquinho mais como é o poder, né, da potência, né, nos dias de hoje, anteriormente, né. Então essa pequena lendazinha vai dar, né, uma pequena introdução para o nosso assunto, né. Então vamos lá. Segundo a lenda, né, de Cissa, um sábio indiano inventou um jogo de xadrez para curar o tédio do rei. Tendo gostado muito do jogo, o rei prometeu uma recompensa, daria qualquer coisa que Cissa pedisse. Cissa pediu um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, o qual ele criou, né? Segundo dois na casa, na segunda casa, quatro na terceira casa, oito na quarta casa e assim sucessivamente, né? Até chegar na 64ª casa. E assim vamos estar prestando atenção, né, que essa conta aí vai aumentar bastante, porque na quarta casa já tinha 8, depois ia para 16, né? Sempre ia dobrando esse valor, né? Então, o rei ficou espantado perante um pedido que pareceu tão humilde aos olhos do rei, né? E cedeu imediatamente à sua aparente insignificância. Mas, feitos os cálculos, verificou-se que se juntasse todo o trigo do mundo, ainda não seria possível coletar a quantia que Cissa pediu como recompensa. Esse cálculozinho foi indicado por quê, né? Só para a gente estar organizando o cálculo, a soma dos grãos, né? Temos como Q, que é igual a o primeiro grão que ele pediu foi 2 elevado a zero, que é 1, que dá um trigo, né? E mais 2 elevado a 1, que dá 2, mais 2 elevado a 2, que é 4, que é a representação da terceira casa, que foi 4 grãos de trigo, né? E mais 2 elevado a 3, que dá 8, e assim até chegar é, na última casa do tabuleiro, que é a representação de 2 elevado a 63, né? E isso vamos estar analisando que Cissa, né, ele pediu essa recompensa, mas sabendo que é impossível que eles é impossível sim, mas era possível, mas também ia ser uma quantidade bastante grande. E vemos aí embaixo que temos como resultado dessa soma esse incrível número aí, né? Que a nossos olhos é até difícil de estar lendo, né? Grão de trigo, né? E isso fez com que o rei ficou espantado e se maravilhou diante dessa da matemática, entendeu? E por quê? A potência ela sempre vai dobrando aquele valor. Então, desde o número insignificante, que era um, né? Começou com um, depois foi para 2, depois 4, depois 8, mas que era só 64 casas. Então, quando fosse dobrar esse valor, dobrando até chegar em 64 e chegar nesse incrível número aí que é até difícil de ler. Imagine de contar. Os estudiosos lá do rei, né? Fizeram bastante conta para poder chegar nesse valor aí que Cissa pediu, né? Então vamos estar dando início ao nosso assunto, né? De potência. Gente, agora, né, a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo, né? E agora a gente vai estar trabalhando as definições e estudando propriedades que vão nos ajudar e facilitar melhor na questão, até quando a gente for resolver, quando a gente for pegar números de potências grandes e vamos simplificar, né, a nossa vida. Então vamos entender o que é uma potência, né? Então vamos aqui para a definição.
Dado um número racional A e um número natural N, né? E um número natural N, a expressão AN chama-se potência e representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número A. O que isso está nos dizendo? Então, ó, se nós temos uma base de A elevado a N fatores, né? Essa é uma operação chamada potenciação. O que a definição nos diz? Que quando temos um número qualquer A elevado a N, ou seja, A que se multiplica por N vezes, nós temos uma potência, né? Uma coisa importante para que a gente tenha em mente, não é esse A multiplicado por N. Uma potência está nos dizendo que é o A multiplicado N vezes. Então, a quantidade que esse N nos representa. A vezes A vezes A vezes A, N vezes, certo? Então, vamos, de uma forma prática, trabalhar isso. O que isso quer nos dizer? Que se nós temos uma potência, vamos chamar aqui, dá valores para A e N. Vamos chamar A de 2, certo? E o N nós vamos chamar de 3, certo? Então nós temos essa potência aqui. Então nós temos quem? 2, que é a base A. Então, ó, esse A aqui nós chamamos de base, certo? E o N nós chamamos do expoente. Então 2 elevado a 3, certo? 2 elevado a 3. Então, nós temos a base 2 e o expoente 3. O que a definição nos diz? Que essa potência aqui é quem? Não é 2 vezes 3, certo? Não é 2 vezes 3. Ele está nos dizendo que esse 2 se repete 3 vezes. Ou seja, ó, se multiplica 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 vezes 2. Como é? Ó, porque se eu fizesse aqui, ó, 2 vezes 3, né? Como muitas vezes a gente confunde, 2 vezes 3 daria só 6. Então, na potência não é isso, ó. Nós temos quem? Que é o 2 vezes 2, que seria quem? 4, vezes o 2, que seria quem? 8. Então, você observa que já dá um valor diferente. Então, a potência é isso. É quantas vezes, né, essa base ela vai ser multiplicada. Vamos dar outro exemplo aqui. Se eu tivesse 3 elevado a 3, certo? 3 elevado a 3. 3 na potência 3. Não é que é 3 vezes 3, porque se você observar, 3 vezes 3 é 9. Então, ó, é quem? É o 3 que se multiplica N vezes, ou seja, 3 vezes. Ó, 3, né, vezes 3 dá quem? 9. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, certo? Então, ó, você observa que se você for 3 vezes 3, não dá um valor errado. Então, isso quer nos dizer o quê? Pela definição. O que a definição nos diz? Dado um número racional A e um número natural N, a expressão AN chama-se potência e representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número A. Ou seja, 3 a terceira. 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, certo? Agora, né, a gente vai trabalhar as propriedades, né? A gente tem algumas propriedades. Essas propriedades, elas vão nos facilitar a resolução de alguns problemas que vão aparecer. Então, primeira propriedade nós temos quem? Produto de mesma base. O que é essa propriedade de produto de mesma base? O que ela nos diz? O produto de mesma base é o quê? É um produto de uma potência de mesma base. Ele pode ser escrito de uma forma única, ou seja, de uma única forma. O que a gente faz? A gente conserva a base e adiciona os expoentes. Vocês vão já perceber por que essa forma ela é mais facilita. Por que é uma propriedade? Ó, então, o que é a definição de potência, de produto de mesma base, nos diz?
que se eu tenho uma potência aqui, ó, uma multiplicação, né, de uma base A, né, por um expoente M e um expoente N, o que ele diz? Ele diz que é a mesma coisa que o quê? Que a gente conservar a base A e somar esses expoentes aqui que dá a mesma coisa, certo? Por quê? Vamos ver o exemplo. Ó, eu poderia responder assim também, ó, que eu não sei que uma potência é esse número aqui que se multiplica 3 vezes, então poderia 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas, agora vamos aqui pensar. Se a gente tivesse um número muito extenso, né? Um 2 elevado a um 10 e um 2 elevado a 8. Então seria muito extenso você fazer essa repetição aqui, certo? Seria muito trabalho. Aí o que nos diz? Que a gente pode fazer o quê? Que essa base a gente conserva e faz só o quê? Soma os expoentes, que a gente vai obter a mesma coisa. Por exemplo, 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 10, vamos supor, né? Aqui. Se eu fosse repetir isso aqui 8 vezes, isso aqui 10 vezes, isso é um trabalho muito grande. Então, o que, que a propriedade nos diz que a gente pode facilitar? A gente conserva a base, igualmente aqui, ó, e soma os expoentes. 8 mais 10, que a gente vai obter o mesmo resultado, que seria 2 elevado a 18. Então, ó, veja que facilita, que simplifica também, certo? A mesma coisa, não deu 2 aqui, então, você ia ver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 2 se repetindo aqui, ó, 5 vezes, certo? Então, facilita demais. A propriedade seguinte é semelhante a essa, só que essa aqui é o que? É o quociente de potência de mesma base. Ou seja, se antes era a multiplicação, que é o produto, agora é o quociente, ou seja, a divisão. Então, se eu tenho um expoente do dividendo é maior ou igual ao do divisor, pode ser escrito na forma de uma única potência, ou seja, de uma única forma. Conservamos a base e subtraímos o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Numerador, denominador, certo? Então, o que essa propriedade nos diz? Como é base igual, a gente pode conservar a base e subtrair os expoentes. Então, observe que na multiplicação a gente somou e agora na divisão a gente subtrai, certo? Agora nós temos um porém. Esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero, certo? Porque a gente tem uma divisão. Então ele tem que ser diferente de zero. E o M, ele tem que ser maior ou igual ao M. Porque se vamos supor se aqui fosse um 2 e aqui um 3, e a gente subtrai isso, a gente ficaria com um expoente negativo. Então não pode. Então observem também para essas questões. Então vamos para o exemplo. O que a propriedade nos diz? Aqui, ó, a gente tem 8 a quarta dividido por 8 ao quadrado. Eu poderia fazer assim, ó, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 dividido por 8 vezes 8. Só que se você tiver um 8, se tiver aqui 8 elevado a 10 dividido, né, por 8 a nona, certo? Então, você fazendo isso aqui é um trabalho muito grande, é porque é só números menores, eu até coloquei 10 e 9, né? Mas vamos supor fosse 100, 200, então um número muito extenso. Se você fosse fazer isso aqui, você ia trabalhar demais. Então a propriedade, como eu disse, é uma forma de facilitar, né, a resolução dessa potência. Então aqui é simples, é fácil esse primeiro exemplo aqui. Eu poderia só dividir 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 por 8 vezes 8. A gente aqui, ó, como está multiplicando, a gente pode cortar, né? Sobre 8 ao quadrado. Na propriedade, o que a gente fez? 8. A gente conservou a base e subtraiu os expoentes. Ou seja, ficou 8, 4 menos 2, 2. Então, veja que deu o mesmo valor. Aqui, se eu fosse fazer esse trabalhão, isso é muita coisa. Então, o que eu posso fazer? Conservar a base, 8, 10, menos o 9. Que a gente teria quem? 8 elevado a uma potência. Né? E até na frente a gente vai ver que qualquer número elevado a 1
é ele mesmo, certo? Então, ó, veja que foi muito mais fácil e prático. Próxima propriedade, terceira propriedade. Agora nós temos potência de uma potência, né? Tivemos produto de mesma base, quociente de mesma base. Agora a gente tem uma potência de uma potência, ou seja, uma potência com uma potência. Ou seja, nós temos uma base que está elevada a 2 expoentes. O que ela quer nos dizer? Ao calcular a potência de uma potência, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que a gente conservar a base e multiplicar esse expoente por esse expoente, certo? Vamos, por exemplo. No exemplo, o que ela quer nos dizer? Vai facilitar muito a nossa vida. Ó, aqui seria o quê? Ele está nos dizendo que esse 5 ao quadrado se multiplica 3 vezes, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, certo? Então, que seria isso aqui. Só que, vamos supor que se eu tivesse aqui 5 ao quadrado, que se repete, ó, 5 ao quadrado, que se repete 18 vezes. 18 vezes, certo? Daqui que você fosse repetir esse aqui 18 vezes, é muito trabalho. Então, o que ele quer nos dizer? Ó, você conserva a sua basezinha, como é potência de uma potência, então você vai multiplicar. Você observa que aqui, ó, tá multiplicando. Então, ficaria aqui em 2 vezes 18. Então, deu para compreender aí? Então, deu 18. Que isso aqui seria quem? Ó, 5 elevado. Quanto é? É 2 vezes 18, né? Então, 2 vezes 18 são 16. Lá em 1, 2 vezes 1. Então, ó, daria 36. 5 elevado a 36. Então, é muito mais fácil, muito mais prático também e rápido. São formas de facilitar. Temos aqui também a propriedade de um produto, certo? Dado um produto de 2 números reais elevados a um expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Observe que aqui agora a gente não tem base igual ou só uma base A. A gente tem uma base A e uma base B. O que a propriedade nos diz? Que esse expoentezinho aqui, ó, ele é tanto para a base A quanto para o B, certo? Então, o que ele nos diz? Que a gente pode chamar de A elevado a n vezes b elevado a n, certo? Vamos para o exemplo. Ou seja, em vez de a gente repetir 2 vezes 4 3 vezes, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, temos o quê? 2 elevado à terceira e 4 elevado à terceira. Por quê? Vamos supor que você tenha 2 elevado a 10. Vamos supor que esse número aqui, ó, 4 vezes 2 fosse elevado a 10, né? Então, em vez de a gente repetir isso aqui 10 vezes, o que a gente faria? 4 vezes 2 a 10. Então, você observa que simplifica as coisas, certo? Ó, facilita. Até quando a gente for resolver algum problema, alguma equação, certo, gente? A próxima propriedade também é semelhante. A gente tem o que? A propriedade de um quociente, ou seja, é semelhante. Se antes era de um produto, agora temos um quociente, ou seja, uma divisão. Então, conhecida como potência de um quociente, né, é análoga à propriedade anterior. Sempre que houver uma potência de um quociente, podemos calcular a potência do dividendo e a potência do divisor, ou seja, o expoente também é tanto de A quanto de B. Então, ó, A elevado a N dividido por B elevado a N, certo? Vamos para o exemplo. Então, o exemplo que temos, ó, o que quer nos dizer?
Ó, 6 dividido por 4 ao quadrado se repetiria aqui, ó, com 2 vezes. Então, em vez de a gente fazer esse trabalho, porque poderia ser um número muito maior, como a gente tem visto, o que a gente pode fazer? Logo, vamos ter quem? Que é o 6 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, que é a mesma coisa, certo? Aqui. Ficamos com o mesmo resultado. Então, são formas que estão nos facilitando aprimorar os nossos conhecimentos, certo? Potência de base 10. O que é a potência de base 10 quer nos dizer nesse sentido aqui? Ó, a potência de base 10 são formadas pelo algarismo 1, seguido de zeros, da quantidade do número do expoente. Ou seja, se a gente tem e quiser representar aqui nessa potência 10 aqui, ó, elevado a 25, teremos o número 1, o númerozinho 1, seguido de quem? De 25 zeros, ou seja, é o 1 seguido da quantidade desses expoentes aqui, beleza? Então aqui, ó, portanto, a potência 10 elevado a n é formada pelo algarismo 1, seguido de n vezes o algarismo 0, beleza? Vamos dar aqui um exemplo. Antes da gente ver essa tabelinha aqui. Vamos ver. Ó, se eu tenho 10 elevado a 0, né? Então ele está nos dizendo que o quê? Que é o 1 acompanhado de 0, 0. Beleza? Então é só apenas o número 1. Se eu tenho o 10, né, elevado a 1, é quem? Esse 1 acompanhado de 1, 0, ou seja, o próprio 10. Se eu tenho o 10 aqui ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter um acompanhado de 2 zeros, assim de 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros e de n zeros que for possível. Vamos supor que se a gente tiver 100, vamos supor que 100 elevado ao quadrado. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que quem? Que o 100 vezes o 100. O que a gente faz aqui, gente? A gente conserva 1 e faz só colocar o que? 0, 0, 0, 0. Então dá 1000 e 10.000, certo? Então, ó, esse 100 acompanhado de mais 2 zeros, certo? Então, é simples e prático. E temos também a propriedade, né, de uma potência unitária. Ou seja, todo número que é elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, o A elevado a 1 é ele mesmo. Se eu tenho 123 elevado a 1, é o próprio 123, que ele vai se repetir apenas uma vez. Se eu tenho 0,54 elevado a 1, é o próprio 0,54, certo? Então, vamos aqui aplicar, né, e praticar aqui as definições que a gente aprendeu. A gente aprendeu agora, então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira propriedade. A gente tem uma potência de mesma base, então o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então vamos ter quem? 5 elevado a 2 mais 3, 5, certo? Então, ó, potência de mesma base, beleza? Não confundam também. Potência de mesma base com potência de potência, com essa aqui também, que é o produto, né? Então, ó, se nós temos aqui o quociente, né? O quociente de potência de mesma base. Então, a gente conserva a nossa base. Vamos lá. Vou pegar aqui outra cor, para a gente não confundir. Então, a gente pega o que, ó? A gente tem conserva a base e subtrai os expoentes. 3
menos 2. Lembra que eu falei que a base tem que ser diferente de 0. E o expoente aqui do divisor pelo dividendo, ele deve ser, esse primeiro aqui deve ser maior do que esse aqui, ou igual, maior ou igual. Por quê? Porque para não dar um número negativo. Então, 3 menos 2, temos que é quem? 5 elevado à primeira potência. Então, a gente viu também que se eu tenho um número elevado à primeira potência, ele é o próprio número, certo? Então, essa seria a nossa potência. Se a gente tem potência de uma potência, né? Então, a gente pega a basezinha e fala o quê? Multiplica esses expoentes aqui, lembram? Então, ó, 3 vezes 2, que é igual a 5. 3 vezes 2, 6. Vejam como é simples. Melhor do que você pegar isso aqui e repetir ele 3 vezes, certo? Então, vamos lá. 5 vezes 6 elevado a 3. A gente aprendeu que a gente faz o quê? O expoentezinho 3, ele é tanto do 5, da base 5, como da base 6. Então, ó, 5 a terceira vezes 6 a terceira, certo? No quociente é de forma semelhante, só muda porque é uma divisão, então seria quem? 5 a terceira dividido por 5, por 6, perdão, por 6 a terceira, certo? Por 6 a terceira. E se nós temos uma potência elevada a 1, é a própria potência, foi o que a gente viu. Então, é o próprio 543. E se nós temos o númerozinho acompanhado, né, de zeros, isso aqui vai ser a mesma quantidade de zeros que a gente vai ter. Porque, ó, de maneira fácil para a gente demonstrar, a gente teria quem? Deixa eu só mudar a coisa aqui. Vamos pegar aqui um verde. Então, se a gente tivesse aqui, seria quem? Ó? 100 vezes 100 vezes 100. 3 vezes, lembra? Potência. Então, a gente já tem 2 zeros aí. Então, a gente acrescenta, ó, o zero. A gente ficou 1 com 2 zeros. 100 com mais os 2 zeros. Com mais esses 2 zeros, certo? Então, a gente teria o resultado, certo? Então, teríamos aqui o nosso valor, beleza? Então, basicamente, gente, é isso, né? Então, a gente tem que 100 vezes 100 é 10.000, né? Porque se a gente tem 10 vezes 10 são 100, então 100 vezes 100 é 10.000. A gente pegar aqui o zero, ó. Então, aliás, gente, então, ó, com esses dois fica 10.000, beleza? E mais os dois ficam 100.000, certo? São apenas... Eu coloquei um zero a mais, não foi? Perdão. Então, são apenas a quantidade de 0, 2, 4, 6. Beleza? Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, né? E vamos que vamos. Espero que ajude vocês a responder a atividade. Que Deus abençoe cada um, né? Humildemente. E até a próxima aula. Tchau.